Olá, meus irmãos, tudo bem? Aqui é o Reverendo Anderson, aqui da região de Bragança Paulista, do Presbitério Bragantino. Eu desenvolvi uma ferramenta que eu acredito que vai ajudar muito quanto aos relatórios estatísticos dos nossos presbitérios. O que eu fiz? Esses relatórios que são disponibilizados para a gente, inclusive esse último do ano de 2024, essa planilha, esse processo já está adequado a esses relatórios novos aí do ano de 2024. O que eu fiz? Então a gente tem aqueles relatórios estatísticos, deixa eu catar aqui que eu criei um fictício aqui, né? Tanto de igreja quanto de ministro, por exemplo. Vou abrir aqui um de igreja, onde apresenta ali os dados, né? Nome da igreja, número da liderança, os comungantes, não comungantes, financeiro, né? E todas essas informações, tanto para a igreja quanto para ministro. Já no modelo novo, eu fiz esse processo que eu acredito que vai ajudar muito. Tá aqui, ó, o de ministro também, né? E por aí afora. Aí o que eu fiz? Eu fiz o seguinte: quando eu clico aqui nesse botão carregar planilha igreja, aí eu vou até lá onde está a igreja. Deixa eu fazer esse processo aqui. Fictício, dados aqui, ó. Igreja 1. Ele carregou aqui, igreja 1, tá vendo? Aí nessa aba aqui, ó, resultado igreja, ele vai me dar todos esses dados estatísticos, né? Então carregou a primeira igreja, deixa eu carregar aqui as igrejas. Se eu fizer, se eu carregar já uma igreja que já foi importado, ele vai perguntar se eu quero substituir os valores, né? Então ele busca ali pelo nome da igreja e pergunta se eu quero substituir os valores ou não. Por exemplo, deixa eu fazer aqui a igreja 1, eu já carreguei, ó. Então quando eu jogo ela, ó, a igreja foi incluída, desde substituir os dados, se eu colocar assim, ele vai substituir os dados. A mesma coisa para os ministros aqui, ok? Deixa eu carregar aqui as de ministro também, e eu posso fazer o mesmo processo só para ministros ou só para a igreja, não tem problema, não precisa carregar os dois, tá vendo? Deixa eu puxar aqui, ministro 4, só mais 2, ministro 5, né? E ministro 6. Ó, você vai ver que aqui, diz que esse ministro 6, o padrão da planilha está errado também. Se não tiver nos campos, ele dá essa mensagem também, se não tiver certinho. Aqui, ó, então, dados de igreja, carregou as igrejas, resultados de igreja, vai mostrar para mim o resultado estatístico. Dados de ministro, ó, carregou ali os ministros que eu coloquei, e resultado de ministro vai mostrar. Então, eu vou lá na aba processamento, já carreguei, clico aqui em calcular, ó. Então ele vai fazer todo esse trâmite para mim. Quando eu vir aqui em dados de igreja, ó, resultado de igreja, ó, vai colocar total de comungantes, a quantidade, em percentual também de não comungantes, masculino e feminino, total também geral. Aqui ele vai fazer uma espécie de um comparativo, ó, com o ano anterior. Ele vai buscar lá masculino, feminino, comungante, né? Aqui ele vai me dar aqui os dados financeiros, quanto que foi a entrada de dízimo, oferta, outras receitas, sustento pastoral, tá vendo? E aqui embaixo ele traz individual por igreja, ó, cada igreja, quantidade de crescimento, quanto que foi do ano passado para esse ano, quantidade de escolas dominicais, todos esses dados aqui também, ó, arrecadação, aqui dízimo ao Supremo Conselho, verba do presbitério, e aqui tem um campinho que ele diz, ó, se foi fiel ao presbitério, se foi fiel ao Supremo Concílio, sim ou não, porque de repente a igreja até depositou alguma coisa, mas não foi ali os 10%, por exemplo. Então ele já dá essa informação também, tá vendo? A mesma coisa com o ministro, ó, resultado ministro, ó, já trouxe tudo para mim também. Aqui ministro por individual, e aqui de uma forma geral, quantidade, percentual, pregação, visitas, né? E aqui embaixo de uma forma individual por ministros. Então essa planilha aqui, ela já é bem completa e ela já traz todos esses dados aqui. Mas ela está vinculada com esse BI que eu fiz aqui, ó, tá vendo? Então, quando eu clico aqui em atualizar, por exemplo, ele vai atualizar para mim os dados que eu acabei de carregar. Aí, ó, ele já carregou para mim, já atualizou com os dados que eu acabei de carregar, ó. Então eu posso aqui selecionar só a igreja 1, segurar por contra aqui a igreja 2, né? Isso é uma ferramenta free também, de graça, outra é o próprio Excel,
que praticamente toda máquina tem, tá vendo? Já me traz aqui todos os dados, aqui, ó, por ministro, tá vendo? Tá aqui, ó, os que têm dedicação no Ministério Pastoral de forma integral, parcial, as cidades e residências dele. Aqui, de uma forma, eu posso selecionar só uma também, ó, ele vai me trazer só um, ó, qual que é o cargo na comissão executiva, e assim por diante. Então, acho que ficou aí uma planilha legal. Também estou aceitando aí sugestões de melhoria, para os irmãos ficarem à vontade. Eu acredito que vai ajudar bastante também essa planilha. E se você também é de uma igreja batista ou qualquer outra igreja e precisa aí de uma planilha parecida, entre em contato comigo que a gente desenvolve também, tá bom? Que a gente faz também. Tá vendo aqui, ó, tem se foi fiel ao Supremo Concílio ou não, cada igreja, né? Isso aqui são dados tudo fictício, tá bom? Irmãos, como é que tá funcionando isso? Eu tô com um processo de plantação aqui na cidade de Bragança Paulista, de uma nova igreja. Então a gente, na verdade, está querendo abençoar a vida dos irmãos, a gente está aceitando ofertas, simplesmente ofertas mesmo, para estar nos abençoando aqui no ministério também. Então, se o seu presbitério tem interesse, se a sua igreja tem interesse nessa ferramenta que ajuda muito, vai ajudar muito, muitas igrejas aí demoram, sei lá, até 5, 6 horas para fazer esses relatórios estatísticos de todas as igrejas. É uma ferramenta que dá em menos de 1 minuto. Beleza, meus irmãos? Deus abençoe. Meu contato está aí embaixo. Fiquem com Deus aí, tá bom?